Olá! Sejam muito bem-vindos ao retorno do Você Pode Mais, nosso primeiro episódio de 2025. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta, produzindo muito conteúdo que vai somar na sua vida. Eu sou a Mayara Félix, mas você pode me chamar de Mai. Para você que está chegando agora, aqui é um espaço que nós conversamos sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre agenda, produtividade, liberdade, valores e todo o conteúdo que pode somar na sua vida. Então, se você chegou agora, já clica aqui no botão seguir, já indica o Você Pode Mais para algum amigo, algum familiar, alguma amiga. E para você que já está acompanhando o Você Pode Mais desde o ano passado, por favor, não deixe de avaliar os conteúdos, isso é muito importante para mim. E hoje eu quero conversar com vocês sobre liderança assertiva. Então eu sei que tem muitas pessoas que me seguem aqui no Você Pode Mais, que acha que essa posição de liderança não é para ela, eu não nasci para ser um líder, eu não tenho as habilidades de um líder, eu nunca vou desenvolver as habilidades de um líder. E algo que eu tenho identificado durante mais de 10 anos nessa trajetória do empreendedorismo, como personal, eu conseguia liderar pessoas, eu conseguia impulsionar pessoas, mas também depois de começar a empreender no marketing de relacionamento, isso é um erro. Qualquer pessoa, ela pode liderar. Isso está muito vinculado à nossa identidade. Eu acredito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, de Jesus Cristo. E uma das habilidades maiores de Jesus, que foi o maior líder que passou por essa terra, é a de liderar, é a de servir. Então, independente do lugar que você esteja hoje, eu não estou conversando aqui só com empreendedores do marketing de relacionamento. Eu estou conversando com você que precisa ser um líder no seu lar, você que precisa ser um líder na igreja, você que precisa liderar um time de vendas em qualquer lugar. É importante que você desenvolva essas habilidades de liderança para você conseguir êxito e alcançar esse próximo passo na sua vida. Então, já quero começar o Você Pode Mais hoje quebrando esse mito. Ah, a liderança não é para mim. Não, você foi feito para liderar. A sua identidade revela que você é um grande líder. Mas você precisa começar. Para então desenvolver essas habilidades e se tornar esse grande líder, você precisa começar a se comportar como um líder. E esse é um dos primeiros insights que eu quero que fique muito claro para você aqui no Você Pode Mais e que isso seja muito claro para o seu 2025. Que antes de você desenvolver essas habilidades, se você se colocar nessa posição de líder, você precisa se comportar como um líder. Porque olha só, hoje você vincula um grande líder a palcos, as liberdades conquistadas, liberdade geográfica, de tempo, liberdade financeira, a alta capacidade de comunicar, a capacidade de impulsionar pessoas, né? Bens materiais estão muito associados a grandes líderes, mas é muito importante que você entenda de que esse líder, antes dele ter todas essas conquistas, ele ter o palco, ele ter a liberdade, ele ter prosperidade, ele precisou ser. É muito importante que você entenda isso, que você precisa inicialmente ser, se comportar como um líder. E aí, durante esse tempo que você se coloca nessa posição, desenvolvendo esses comportamentos de um grande líder, você vai desenvolvendo habilidades até que então você se torna esse grande líder e consegue aí impulsionar multidões e finalmente realizar seus sonhos. Sim, sonhos estão muito atrelados à sua capacidade de liderar. Então, Mayara, conta mais então qual é esse tipo de comportamento. Mai ou Mayara? Mayara, compartilha então com a gente quais são essas habilidades, esses comportamentos de um líder que vai fazer eu desenvolver essas habilidades, que vai me tornar esse grande líder. Olha só, inicialmente eu quero compartilhar algumas dessas habilidades, algum desses padrões comportamentais de um líder, mas fica aqui comigo porque
O último deles que eu preparei para conversar com vocês hoje foi realmente o meu game change. Foi o que virou o meu jogo, foi o que colocou eu na posição, no top ranking mundial de liderança do mundo do marketing de relacionamento, na maior empresa de óleos essenciais. Então, eu sou muito grata por ter me colocado nessa posição humilde, mesmo não tendo resultado financeiro. Isso eu quero que você entenda também. Muitos líderes que você vê hoje, que já tem grande prosperidade, que tem um time gigante de pessoas, eles precisaram se colocar por um tempo. Então, aquela equação ser, fazer, então ter, ela exemplifica muito esse processo da formação de um líder. Porque primeiro eu sou, eu faço, eu ajo como um líder, eu me comporto como um líder, então eu tenho o que as pessoas julgam hoje, né? E o que é inerente a um perfil de um líder de sucesso. Beleza, Mayara, então compartilha com a gente um pouco hoje sobre essas habilidades, porque eu quero colocar isso em prática. Vamos lá. Gente, naturalmente, um grande líder, ele tem um viés positivo. Ele tem entusiasmo pela vida. Até porque, pensa comigo, isso eu compartilho muito com os nossos líderes sempre. Quando você está nessa posição de liderança, naturalmente você tem que impulsionar pessoas. Você tem um time de liderados que muitas vezes aquelas pessoas ali, elas não conseguem agir, elas não conseguem ter coragem de colocar algumas atividades em prática. E você, como líder, que já chegou nesse lugar ou que está desenvolvendo essas habilidades de liderança, você precisa ajudar essa pessoa a tomar decisões. Você precisa ajudar essa pessoa a sair da inércia. Você precisa ajudar essa pessoa a ser autoconfiante. Algo que eu ajudo muito os nossos liderados e eu considero uma grande habilidade de um grande líder, ele ajudar o seu liderado a ter confiança nele mesmo. Então, uma das principais habilidades de um líder, inicialmente, é que ele é positivo. Ele precisa ser positivo, ele precisa se colocar em ambientes que ele vai conseguir elevar a frequência dele. Gente, porque um líder, ele também vai lidar com problemas o tempo todo. Ele é um grande solucionador de problemas. Então, ele precisa lidar o tempo todo com problemas e, principalmente, ele precisa adquirir esse mindset, essa mentalidade de resolução de problemas. Nos últimos 6 anos, eu não posso falar para vocês aqui, eu ficaria dias e dias relatando para vocês todos os grandes problemas que eu precisei resolver para estar na posição que eu estou hoje. Mas eu vejo que uma habilidade, né, e um comportamento que eu desenvolvi nesse processo é conseguir, presta atenção nisso, é conseguir solucionar rápido esse problema e ressignificar rápido. Pode ser que você não consiga solucionar aquele problema tão rápido, porque existem processos, enfim, existem muitas coisas envolvidas que muitas vezes não depende só de você. Mas uma coisa eu aprendi, sempre para um problema eu tinha uma solução. Só que a sua capacidade de colocar velocidade nisso vai te acelerar os seus resultados. A velocidade que você consegue lidar com um problema, beleza, eu tenho um problema rápido, eu tenho a solução. Essa capacidade de encontrar a solução de maneira rápida, agir para que esse problema se resolva de maneira rápida e, principalmente, ressignificar esse problema dentro de você, ou seja, o que é ressignificar? É ter inteligência emocional para não absorver isso. Tá aí mais uma grande habilidade de um líder. Ele tem inteligência emocional, ele tem uma alta capacidade de gerenciamento de emoções, porque ele lida com problemas. Então, ele tem essa agilidade de buscar a solução para cada problema, ele tem um mindset de solução de problemas e ele tem inteligência emocional para não absorver isso e para conseguir continuar agindo mesmo diante de problemas. Essa é uma falha de muitos líderes que eu vejo hoje e que eu tenho a capacidade de liderar. Problemas paralisam essa pessoa porque ela não tem a capacidade de gerenciamento das emoções. Ela tem dificuldade de olhar para aquele problema, muitas vezes ver que é algo que não é pessoal,
certo? E ela internaliza aquele problema e aquilo paralisa, e ela não consegue continuar acompanhando o time, ela não consegue colocar as atividades que trazem renda para o negócio dela, ela não consegue gerenciar a própria vida, que ela não consegue colocar naquela posição dinâmica de um líder, e aí ela também não consegue inspirar, liderar pelo exemplo, porque isso está paralisando ela. Então, uma capacidade de um líder é desse gerenciamento de emoções. E aí, Mayara, como que eu consigo gerenciar as minhas emoções, como eu consigo ser inteligente emocionalmente? Eu gosto muito de colocar, primeiro que você tem que entender, conhecimento é tudo. Se você está numa posição de liderança, você sabe que naturalmente você vai ter que lidar com problemas. E esses problemas vão precisar de inteligência emocional. Gente, se você já sabe que dentro do seu processo de alcançar os sonhos da sua vida, de alcançar a liberdade que você almeja, dos seus objetivos, se você já sabe, ou seja, você precisa ter conhecimento do processo. Cada vez mais você se familiarizar com os problemas que podem chegar, você tem essa capacidade de gerenciamento de emoções, ou seja, você se antecipa, certo? E conhecer, saber que vai vir. Você vai ter dias ruins, você vai ter pessoas que vão desistir, você vai ter liderados que vão estar desmotivados, as pessoas que não conseguem ter identidade, ter autoconfiança. Enfim, você vai ter que lidar com vários problemas e esse conhecimento, ele é extremamente importante. Um grande líder, para que você alcance essa liderança assertiva, você é autorresponsável. Um líder, ele se comporta com autorresponsabilidade. Então, essa é uma das habilidades que quando você está desenvolvendo um comportamento como líder, ela é fundamental. Você entender o resultado que você tem hoje na sua vida, na sua conta bancária, o resultado que você tem em relação ao seu corpo, a sua mentalidade, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento com seus filhos, é inteiramente responsabilidade sua. Um grande líder, um líder que desenvolve essa liderança assertiva, ele não terceiriza a culpa dos resultados que ele tem. Então, a gente está falando de liderança e naturalmente você quer que seu time performe. As pessoas que você está liderando, você quer resultado. Você quer resultado daquelas pessoas que fazem parte do seu time. Mas é extremamente importante que você entenda que o resultado que você tem hoje da sua equipe, ele é inteiramente responsabilidade sua. Ah, minha equipe não está performando como eu gostaria que eles performassem. Como que está a sua capacidade de gerenciamento e de ajudar esses liderados a acreditar que eles vão chegar no lugar que você já chegou, muitas vezes? Como que está essa sua capacidade de fazer as pessoas sonharem, de realmente colocar crença no coração dessa pessoa? Talvez a sua crença ela não esteja nesse ponto ideal para conseguir contagiar. Como que está a sua comunicação? A sua comunicação é persuasiva? Ela consegue persuadir aqueles líderes que estão dentro do seu time? Ah, mas as vendas elas estão abaixo do que eu gostaria. Os meus líderes estão performando abaixo. Os meus líderes estão prospectando menos do que deveriam. Como que está a sua capacidade de se colocar no campo de batalha e inspirar esses líderes também? Porque muitas vezes, e eu estou trazendo isso muito hoje para a realidade do nosso negócio, a gente quer que o nosso time performe, mas eu não consigo liderar e inspirar esse líder através de ações práticas que eu estou fazendo também, me colocando nesse campo de batalha também. Então, gente, eu não consigo falar aqui hoje de liderança assertiva sem falar de liderança pelo exemplo. Liderar pelo exemplo é a melhor forma de liderar. Porque você chegou nesse patamar, você como líder, ou se você ainda não chegou, você está liderando pelo exemplo, você está influenciando as pessoas pelo seu exemplo. Porque as suas ações, elas falam muito mais alto do que os seus ensinamentos, do que você treina ali. Então é extremamente importante que você treine sim seu time, que você melhore a capacidade técnica do seu time, mas que eles vejam você agindo, você no campo de batalha, você fazendo, certo? E genuinamente interessado por eles. Esse é uma grande virada de chave para você que está aqui hoje, querendo se comportar como líder, querendo desenvolver essas habilidades de liderança. Olha só, muitas vezes as pessoas estão extremamente carentes, elas estão carentes de que alguém ouça elas. Porque muitas vezes, quando a gente está nessa posição de liderança, eu estou querendo sempre ensinar, e eu estou querendo sempre treinar, e eu sempre que falo, mas muitas vezes o seu liderado está querendo que você ouça ele. Como que está o seu momento semanal,
Como que está o seu momento? Às vezes você precisa ter aquele acompanhamento mais diário com o seu time. Como que está a sua capacidade de ouvir o seu liderado? Você está se envolvendo genuinamente com os sonhos desse líder? Você sabe, porque talvez ele não consegue executar algumas atividades que você propõe para ele como desafio, como meta. Ali você consegue entender porque às vezes ele não consegue realizar aquilo. Quais são as crenças que estão limitando esse líder? Então é extremamente importante você ter um momento na sua agenda para escutar essa pessoa. Escutar essa pessoa que faz parte do seu time e ela entender que para você ela não é somente um número, que ela faz parte da sua equipe e ela é alguém importante no resultado do todo e que ela é importante para você e que você está interessada nos sonhos dela. Porque olha só, qualquer pessoa, ela vai dar o sangue para atingir resultados quando ela entende o porquê que ela faz aquilo. E você pode ter certeza que para uma pessoa ela se sacrificar, muitas vezes ela abrir mão de momentos com a família, ela vai precisar se colocar realmente no campo de batalha ali para a construção. Você pode ter certeza que ela não vai fazer isso por você. Não é por você que ela vai dar o sangue para conquistar objetivos. É por ela, pela família dela. Primeiro é por ela. Ela pode te honrar como líder, ela pode te amar. Mas para você fazer esse liderado, ele performar em capacidade máxima, performar de maneira extremamente profissional, ele precisa entender que você está genuinamente interessado nos sonhos dele, em ajudar ele a alcançar aquilo e que você se importa. É muito importante que você entenda isso como líder. Um líder, ele tem total controle sobre a agenda dele. Ele sabe exatamente todas as atividades que ele vai fazer diariamente. Isso é muito claro. Qualquer profissional hoje, ele tem um alto domínio. Gente, isso é independente da área, independente do nicho que está me assistindo aqui hoje. Um líder, ele tem total domínio sobre a agenda dele. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer todos os dias ao acordar. Ele sabe todos os dias o que ele vai fazer no período da manhã. Ele é extremamente fiel aos treinos, ele lidera a própria vida. Ele está muito interessado em liderar a própria vida para então liderar o seu time. Então, ele tem domínio sobre sua agenda. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer de segunda a sexta. Ele sabe valorizar os momentos de descanso, porque esses momentos existe performance no descanso. Esse líder, ele sabe que ele precisa estar altamente abastecido. Ele precisa estar em ambientes bons, ele precisa consumir bons conteúdos. Ele precisa ter um momento dedicado à vida espiritual, porque todas as áreas da vida dele vai influenciar diretamente na forma como ele lidera. Então ele valoriza o momento de descanso, porque esse momento também é importantíssimo para que ele possa performar bem no desenvolvimento dessa liderança. Mas eu falei para vocês que o melhor estava no fim. E eu quero compartilhar com vocês aqui, além de tudo isso que eu falei. O líder, ele lidera pelo exemplo, ele é persuasivo, ele é comunicador, ele tem uma alta capacidade de resolver problemas de uma maneira rápida, ele ressignifica, ele gerencia as emoções, ele tem controle da agenda, ele lidera pelo exemplo, ele motiva o seu time, ele ajuda aquele liderado a sair do ponto A e chegar no ponto B, aonde ele chegou. Ele ajuda o líder a sair da inércia, da procrastinação. Ele ajuda essa pessoa a ser autoconfiante, a desenvolver também as habilidades de liderança. Ele ajuda aquele liderado a se tornar corajoso. Mas uma das grandes habilidades que eu vivenciei aí nesses últimos 6 anos foi a capacidade de duplicação. E essa duplicação, ela veio por conta de todas as habilidades que eu acabei de falar para vocês, mas da minha capacidade de ajudar os meus liderados a brilharem. Eu abri espaço para que esses líderes pudessem brilhar, pudessem mostrar o seu valor, pudessem mostrar o impacto que eles estavam gerando, não só no Brasil, mas também no mundo. Isso foi fundamental, porque eu gosto muito daquela frase que a sua grandeza, ela é determinada pelo número de vidas que você transforma. E eu sabia de que o impacto que eu estava causando ao deixar com que esse líder brilhasse, eu estaria alcançando ainda mais pessoas. Com isso, eu consegui me duplicar de uma maneira muito assertiva e consegui fazer com que pessoas que estavam
diretamente vinculadas a mim, faturassem como nunca tinham faturado antes, brilhassem como nunca brilharam antes e realmente tendo um impacto, né? Causando um impacto não só no nosso mercado, mas a nível mundial. Então isso é extremamente importante. Como que está hoje o seu relacionamento com seus liderados? O Brasil, as pessoas que interessam, conhecem o seu time, conhecem as pessoas que fazem parte da sua organização. Você conhece o sonho do seu líder? Você está genuinamente interessado que a vida dele transforme ou você está pensando só na sua? Lembre-se, os seus sonhos vão ser todos realizados quando você resolver o problema das pessoas que você lidera. Seja ele físico, seja ele emocional, seja ele financeiro. Resolva problemas de pessoas e realize sonhos. E aí, vocês curtiram o assunto de liderança? Eu confesso para vocês que eu poderia ficar aqui por mais de 1 hora, por mais de 2 horas, um dia todo, falando sobre liderança assertiva, conversando sobre as habilidades de um grande líder, mas nós precisamos encerrar e semana que vem tem mais. Semana que vem eu tenho uma convidada super especial, que é uma grande líder também, Raíza Ribas, empresária, líder do MAMP, líder de muitas nutricionistas, mas também líder de pessoas. Ela impulsiona pessoas à sua melhor versão e eu tô contando com ela nesse processo como mentora, como a minha líder, nesse processo de emagrecimento e buscar a minha melhor versão do ponto de vista de saúde e estética. Espero vocês, vai ser imperdível.